professor Haroldo Paes de Almeida Júnior, do componente curricular Matemática. E eu estou aqui hoje para mais uma aula do 9º ano sobre o conhecimento específico função quadrática. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje está presente na BNCC e ela é entendida como compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica. E utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Dentro dessa habilidade, os objetivos específicos da nossa aula serão obter as coordenadas do vértice de uma função do segundo grau e reconhecer o vértice e a concavidade de uma parábola. Então, ao final da aula, espera-se que os alunos, que vocês consigam identificar o vértice da parábola, a concavidade e calcular como encontrar as coordenadas desse vértice. Tudo bem? É importante a gente lembrar que as parábolas, pessoal, elas estão aí presentes no nosso dia a dia, na construção de antenas, na construção de prédios, na construção de edifícios, Então, elas estão presentes no dia a dia e a matemática pode ajudar a calcular, Geometricamente falando, uma parábola ela é um lugar geométrico onde os pontos de um plano têm distâncias iguais, desse ponto fixo a uma reta fora da parábola, certo? Então, geometricamente, essa é a definição da parábola, Um lugar geométrico dos pontos em um plano, cuja distância a um ponto fixo e a uma reta são iguais. É importante a gente relembrar, pessoal, dois componentes básicos das funções do segundo grau. Primeiro, a lei de formação, que ela vai se apresentar como ax ao quadrado mais bx mais c, onde essas letrinhas, a, b e c, são coeficientes numéricos, são números, e o a não pode ser zero, porque se o a for zero, nós vamos ter uma função do primeiro grau, certo? Quando o a é um valor maior do que zero, nós temos uma concavidade para cima. E quando o a é um valor menor do que zero, a concavidade vai ser voltada para baixo. Isso daqui são conhecimentos que nós já vimos nas aulas anteriores, certo? Então, o a determinando a concavidade da parábola. É importante que vocês registrem no caderno de vocês que quando o coeficiente a é maior que zero, concavidade voltada para cima. Quando o coeficiente a é menor do que zero, nós temos a concavidade voltada para baixo. Outra questão importante da gente relembrar das nossas últimas aulas é com relação ao coeficiente c, que vai ser o ponto onde a nossa parábola vai interceptar o eixo y. Na função que o professor trouxe aqui, 2x ao quadrado mais 3x menos 1, é o coeficiente c menos 1, o ponto em que a parábola vai interceptar o eixo y. Coeficiente c, valor menos 1, ponto de intersecção ali da parábola com o eixo y. Na representação gráfica é o coeficiente c que indica que intercepta o eixo das ordenadas. E aí a gente vai entrar no vértice da parábola, que é o conhecimento que nós temos para a nossa aula de hoje. O vértice da parábola, pessoal, ele também é definido como ponto máximo ou como ponto mínimo. Por quê? Porque quando nós temos uma parábola com concavidade para baixo, ela apresenta um comportamento crescente, 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 até que ela atinge um ponto máximo e passa a ser decrescente. Enquanto que o ponto mínimo é quando a concavidade é voltada para cima. E aí nós temos uma parábola que vem decrescente, decrescente, decrescente e atinge um ponto mínimo e passa a ser crescente. Logo, nós podemos definir o vértice da parábola como o ponto em que o gráfico de uma função quadrática muda de sentido. E como é que nós calculamos as coordenadas desse vértice? Para isso, as coordenadas x e y do vértice, nós podemos encontrá-las substituindo os coeficientes a, b e c dentro de algumas fórmulas. O x do vértice como menos b sobre 2a e o y do vértice utilizando menos delta sobre 4a. E o delta é o delta lá de Bhaskara, que nós aprendemos as funções do segundo grau, nas equações do segundo grau, que é menos b ao quadrado menos 4ac. No exercício de hoje,
com 2x² mais 4x menos 2 sendo a nossa função, nós vamos esboçar o gráfico dessa função. É importante lembrar, coeficiente A, valor 2, positivo, com cavidade voltada para cima. Logo, o nosso vértice, que é o ponto onde muda de sentido, vai ser o ponto mínimo, né? Para encontrar o x do vértice, menos b sobre 2a. Se o coeficiente b é 4, menos 4 sobre 2 vezes 2, que vai nos dar um valor menos 1. Para encontrar o y do vértice, nós precisamos primeiro calcular o delta. b ao quadrado menos 4ac. 4 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 2. Obedecendo às regras de sinais, nós vamos ter o delta como 32. Certo, pessoal? Desenvolvam esses cálculos aí no caderno de vocês, registrem e busquem auxílio do professor caso estejam encontrando alguma dificuldade. No y do vértice, nós temos menos delta sobre 4a. Então, se o delta é 32, nós vamos substituir por menos 32 sobre 4 vezes 2, que vai nos dar o valor menos 4. Logo, as coordenadas do vértice desta função que o professor trouxe no exemplo são o ponto de coordenadas menos 1 e menos 4. Comprovando isso, aqui a gente tem uma imagem do GeoGebra, que é um software de matemática, né, que nos mostra, ó, coeficiente A positivo, com cavidade para cima. Coeficiente C, menos 2, ponto onde intersecta o eixo Y, né? E coordenadas do vértice obtidas através dos cálculos, como menos 1 e menos 4. Para sintetizar a nossa aula de hoje, pessoal, o professor vai propor para vocês uma mão na massa, que vocês trabalhem e construam uma parábola de vocês e que vocês possam identificar os pontos que nós trabalhamos na aula de hoje, tá? Para isso, para construir a nossa parábola e identificar os componentes, nós vamos precisar de uma régua, que é o material que vocês já têm aí, né, que o professor solicitou na aula passada que vocês trouxessem, papel vegetal, que o professor pediu para entregar, e uma caneta, que faça marcas no papel, certo? O primeiro passo vai ser, junto com o auxílio de uma régua, traçar uma linha, que vai ser a linha diretriz da nossa parábola. O passo número 2 vai ser, fora dessa linha, marcar um ponto para ser o foco da nossa parábola. No terceiro passo, eu peço que todos vocês, em uma das extremidades, marquem um pontinho, que a gente vai chamar de ponto D. O quarto passo vai ser dobrar o papel de forma que o ponto D coincida com o ponto F. Então, olha só, de acordo com o que o professor está fazendo aqui, eu sugiro que vocês também façam aí na carteira de vocês, né? Ó, encontrar o ponto D com o ponto F. Certo? Esse vai ser o modelo que vocês deverão ter aí na carteira de vocês. Depois disso, o passo 5, pessoal, vai ser caminhar com a reta. Então, nós vamos caminhar com essa reta sobre o ponto F. Essa reta vai caminhar sobre o ponto F. Então, olha só, nós vamos caminhar mantendo a reta sobre o ponto F e fazer uma nova dobra. Certo? Então, nós fizemos uma segunda dobra. Depois disso, nós vamos repetir o passo 5 inúmeras vezes, né? Várias vezes, até que vocês vão encontrar, depois de muitas dobras, algo muito parecido com isso aqui, certo? Então, vocês vão dobrar até que a outra extremidade também toque o ponto F, certo, pessoal? Depois disso, nós vamos obter a nossa parábola, certo? Com ela em mãos, aqui até o professor já trouxe algo pré-preparado, né? Onde nós podemos identificar aquilo que nós trabalhamos na aula de hoje. Nós vemos que a parábola são inúmeros pontos, né? Cuja distância de um ponto até um ponto fixo é a mesma até uma reta, que a gente chama de diretriz. Certo? E que quando uma parábola tem concavidade para cima, ela vem com um comportamento decrescente, 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 até que ela atinge o vértice,
que é o ponto onde a parábola vai trocar de sentido, que é o que nós vimos na aula de hoje. E aí ela passa a ser crescente, 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 crescente. Certo? Eu espero que vocês identifiquem esses componentes na atividade que vocês fizeram aí na carteira. Ok, pessoal? O que nós vimos na aula de hoje? Os objetivos da aprendizagem da nossa aula, será que eles foram atingidos? Nós conseguimos obter as coordenadas do vértice de uma função do segundo grau de caso simples? Sim, nós vimos que existem duas fórmulas, né? Onde nós substituímos os coeficientes por valores numéricos e encontramos as coordenadas do vértice. E nós também reconhecemos o vértice como ponto de mudança de sentido de uma parábola e a concavidade da parábola, voltada para cima quando o coeficiente A é positivo ou voltada para baixo quando o coeficiente A for negativo. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Muito obrigado e até a próxima, tá, pessoal? Tchau, tchau!